E aí, pessoal, tudo bem? Bom, terceiro vídeo sobre a série de religião e psicologia. E nesse terceiro vídeo a gente vai estar falando sobre a crença, sobre a importância dessa crença, se qual é o olhar da psicologia perante essa crença. Então, fica nesse vídeo para ser informado referente a isso, quebrar crenças, você que já faz terapia, ou até mesmo você que deseja fazer um processo terapêutico, mas tem as crenças religiosas e acaba achando que a gente vai atacar, que a gente vai fazer pessoas ateias, ou entre outras questões aí que estão aí internamente. Fica nesse vídeo, a gente vai conversar aqui e não esqueça, criou alguma dúvida? Comente. Eu estarei com o maior prazer respondendo cada comentário de vocês, tá? E nos dê esse feedback, coloca lá o seu joinha, curta, comente, compartilhe, tá? Nos ajude a crescer ainda mais esse canal, tá? E também nos siga lá nas mídias sociais vizinhas, nas redes vizinhas, tá bom? Então, vamos para esse vídeo falar um pouco mais, o penúltimo vídeo, sobre a série Religião. Vamos lá? Bom, nesse vídeo eu quero trazer a estrutura de crença e entender que a religiosidade ela pode ser sim importante num processo terapêutico, mas entendendo como que um psicólogo pode trabalhar nisso. Primeiramente, mesmo eu tendo as minhas crenças, o psicólogo, cada um tem a sua crença, sendo religiosa, de visão de mundo, entre outras coisas. Tudo é uma estrutura de crença. A gente não vai impor a nossa crença, a gente está ali analisando como analistas. Então, muitas pessoas acham que o psicólogo, eu vou procurar quantas vezes, por exemplo, na igreja a qual eu frequentava, eu via muitas pessoas falando, eu quero procurar um psicólogo sim, mas eu quero procurar um psicólogo católico. Ei, calma aí, não, não precisa. Você precisa procurar um psicólogo com uma linha de abordagem a qual que você se adapta melhor, mas não um psicólogo pela religião que ele possui. Ele é um psicólogo cristão. Ele é um psicólogo do candomblé. Ele é um psicólogo evangélico. Enfim, gente, não. Um psicólogo ele é cético. Ele entra no processo terapêutico com você, com o paciente, de uma forma cética, onde a gente vai utilizar da ciência, das estruturas científicas que foram desenvolvidas na psicologia. Então, gente, é entender que, independente se eu sou casado, se eu tenho filha, se eu sou hétero, ou eu sou gay, ou eu sou independente, a estrutura de um psicólogo dentro de um processo terapêutico é, sim, de analista, cético e de uma neutralidade muito profissional. Então, é entender que, independente da crença de cada profissional, o processo ele precisa ser limpo dessas crenças, mas sim trabalhar as crenças do paciente, certo? Então, entender. No meu caso, eu sou católico, né? E frequento a minha religião. Mas quer dizer o quê? Que eu coloco a minha religião no jogo, vou converter pessoas? Não, gente. Não. Eu vou trabalhar a religião de cada pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é do Santo Daime. Eu tive que estudar sobre o Santo Daime. Precisei estudar sobre o ayahuasca,
e todo o processo disso. Ou uma paciente que é da Umbanda, eu tive que estudar, entender um pouco mais dessa vivência e utilizar ao favor do processo terapêutico daquele paciente. Então, é entender, por exemplo, um processo social. Né? Eu tenho um paciente que, ele está num processo depressivo, mas ele tem a crença dele, né, religiosa. Se eu vejo que essa crença ela não acaba sendo não limitante, mas ela pode potencializar o nosso processo de evolução, a gente pode ver uma possibilidade, né? De se socializar com o pessoal da igreja, com um grupo de jovens, com um grupo de casais, enfim, com o culto, com a religião, enfim, com os estudos, independente da religião. Mas isso, o paciente trazendo a religião dele em cima da mesa. E não o psicólogo impondo a religião do psicólogo para o paciente. Então, a ética profissional ela é muito no CRP, no CFP, que é o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, é muito incisivo nessas estruturas, de a gente entender que a gente pode sim falar de religião sendo a do paciente, trabalhando a crença do paciente, porque também não faria sentido na minha estrutura de terapia que eu trabalho com crenças não entrar na crença religiosa daquele paciente, mesmo que seja uma crença ateia, do não acreditar em um Deus, de não acreditar no divino, né, de algo superior. Então, eu preciso entender, eu preciso entrar nas estruturas de crenças, certo? Então, para a gente quebrar essa crença de que a gente precisa procurar um profissional cristão, eu preciso procurar um profissional da minha religião. Não, um profissional que tenha um CRP, que siga à risca o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, ele vai ser um profissional cético. Mas não quer dizer que ele não tenha as vivências religiosas dele. Teve até recentemente no Twitter uma psicóloga que postou nas mídias sociais dela que ela estava frequentando, vivenciando questões religiosas dela. E ela foi bombardeada, né, por haters, porque ela postou ela vivenciando isso. Mas a questão é, se ela não coloca a religião dela dentro da terapia do processo, como profissional, pessoa física, isso não quer dizer nada. Ela vivencia, ela é um ser humano que tem as crenças religiosas dela. E ela pode ser muito ética profissionalmente e humanizar todo o processo. Então, é a gente entender, além de psicólogo, sou humano. E essa humanização que a SM Psicologia sempre traz no processo terapêutico, nos vídeos, nos reels, em todo o conteúdo que a gente traz aqui para vocês, é para a gente entender que temos as nossas crenças, temos as nossas questões, e por isso que um psicólogo e um terapeuta na SM Psicologia também tem que fazer terapia. Por quê? Porque as nossas questões internas precisam sim ser resolvidas. Eu sempre falo que a gente não chama uma pessoa para limpar a nossa casa se ela tiver o quê? Os pés sujos. Vai piorar a situação. Então a gente precisa sim cuidar dos nossos profissionais para eles estarem congruentes com aquilo que eles estão fazendo, trabalhando para uma evolução psíquica. Então imagina, por exemplo, eu ter um profissional aqui que acaba esteja num relacionamento tóxico e ele ser a pessoa tóxica nessa relação. Não que a gente precisa dar exemplo.
O que eu estou dizendo é um profissional que esteja em sofrimento psíquico. Não faz sentido ter um profissional desse sem ele estar se cuidando. Tá? Então, a gente entender. Somos humanos, sim. Temos as nossas crenças, como eu expus a minha aqui, mas não quer dizer que em um vídeo no canal da SM Psicologia eu estarei engrandecendo, por exemplo, no meu caso, o catolicismo, convertendo pacientes a uma religião. Não. Cada um tem a sua religião e nós vamos respeitar, entender a crença e desenvolver aquele paciente. Caso identifiquemos uma crença limitante dentro daquela religião, aí a gente vai racionalizar isso. E aí tem ferramentas científicas para isso. Uma delas é o questionamento socrático, sim, de Sócrates. Então a gente vai minando a cabeça do paciente com várias questões, perguntas, para trazer à tona essa crença que limita ele, que generaliza todo um processo. Que muitas vezes não veio da religião, mas veio sim de uma educação que a pessoa teve lá atrás, que também vai ser assunto do próximo vídeo. Religião na educação. Mas na educação que? Na estrutura educacional, na evolução, né, desde criança. Né? E aí a gente vai entender, por exemplo, o desenvolvimento social, entender o porquê, por exemplo, muitos foram criados em um Deus mau, né, um Deus que castiga, entre outras coisas que a gente vai estar trabalhando nesse assunto do último vídeo aí, tá bom? E, gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, me ajude a convencer a Mônica, minha esposa, que é a terapeuta também na SM Psicologia, a fazer vídeo com a gente aqui, tá? Então comenta aí, Mônica, faz o próximo vídeo, esteja no próximo vídeo, convida ela aí, me ajuda, né? Ela tá quase lá, mas eu preciso dessa ajuda de vocês aí, certo? Então, vamos quebrar as crenças religiosas, e se você deseja fazer um processo terapêutico independente da sua religião, hoje eu atendo aqui de Santo Daime, Candomblé, católicos, umbandas, evangélicos de diversas nomenclaturas, sendo elas Congregação, Assembleia de Deus, batistas, Testemunha de Jeová. Então, assim, é uma estrutura que a gente consegue atender, acolher a todos, respeitar de uma forma muito leve, muito fluida, sem atacar uma crença que pode ser importante para aquela pessoa. Sim. Ah, mas e o ateu então não é atendido pela SM? Também, porque como eu disse lá no início, somos céticos. E se o ateu ele não acredita nisso, não tem problema também. Na ciência, a gente consegue trabalhar aquele paciente para sair de um sofrimento psíquico. Certo? Então, assim, gostou? Comenta, compartilhe, curta, me ajuda lá, ó, a convencer a Mônica a vir para os próximos vídeos, tá? Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, certo? Isso nos ajuda bastante a fazer esse canal crescer cada vez mais. Muito obrigado por estarem aqui comigo e até a próxima. Meu nome é Alex Machado, psicólogo da SM Psicologia. E como eu sempre digo para vocês, não sofram sozinhos. Nós estamos à disposição. Tchau, tchau e até a próxima.